Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Hoje falaremos acerca do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. A primeira instrução dos Espíritos, o bem e o mal sofrer. Uma vez que essa lição, em maior ou menor grau, nos afeta diretamente. Uma vez que nos encontramos ainda num planeta de provas e expiações, a dor e o sofrimento fazem parte da nossa realidade. O sofrimento, ele vai se apresentar a nós de diversas formas, seja pelos problemas ecológicos, ambientais, seja pela violência, seja pelas doenças, pelos problemas socioeconômicos, políticos, pelas mortes e desencarnes que muitas vezes nos pegam de surpresa com entes queridos, entes amados, o desemprego, as incertezas do porvir. Então, o sofrimento, ele ainda faz parte da nossa realidade. Vai diminuir consideravelmente, uma vez que nós estamos vivenciando o finalzinho, os últimos instantes do planeta de provas e expiações, que dará lugar ao planeta de regeneração. E é por isso que os Espíritos, eles nos instruem acerca do bem e o mal sofrer. Uma vez que todos sofreremos, a grande questão é como passar por esse sofrimento. E o maior sofrimento, podem ter certeza, ele não é o de natureza material, apesar de ter uma boa contingência no nosso dia a dia. O maior sofrimento que nós carregamos é o de ordem afetiva. Se vocês pararem para refletir, os grandes dramas que permeiam a nossa existência têm a ver com os nossos relacionamentos, com o marido, com a esposa, com os pais, com os filhos, com o patrão, com o trabalhador da casa espírita. Esses são os nossos maiores conflitos. E não aqueles primeiros que eu disse. São esses conflitos de ordem afetiva que levam muitos a quererem se vingar, a engendrarem processos obsessivos, a se perderem no ódio e na perseguição. Então, esses dramas de ordem afetiva nos afetam intensamente. E como seria o mal sofrer? O mal sofrer é quando a dor se apresenta, seja ela uma dor física ou uma dor moral. E nós, muitas vezes, nos revoltamos, nos sentimos injustiçados por Deus. Por que que isso aconteceu comigo e não com a outra pessoa? Por que justo agora? Como se houvesse na existência, para nós, um momento propício para que a dor e o sofrimento se apresentassem. Mas por que justo agora? Porque agora é o momento em que eu consigo suportar essas dores, para que eu possa vencê-las. Então, quando eu ajo dessa forma, revoltado, rebelde, não aproveitando as oportunidades educativas que a vida me propõe, eu vejo essas situações como situações problema e não como situações desafio, esse processo vai se prolongar por mais tempo. Se essa dor, esse sofrimento, estiver vinculado a um processo de expiação, que é consequência de um
erro, ou de uma falta, ou de um vício que eu tenha cometido, ele vai se prolongando, enquanto eu não aprender a lidar com o bem sofrer. E o que é o bem sofrer? O bem sofrer é quando eu passo para situações de dor e sofrimento e eu sou resignado. Uma das duas grandes coisas que faltam hoje na humanidade, por isso que nós temos visto grandes casos de depressão, grandes casos de suicídios, quando vinculados a situações emocionais, porque não são as únicas causas. As pessoas, elas perdem a coragem, as pessoas somos nós, perdemos a coragem e perdemos a esperança de enfrentar essas situações de desafio e sairmos vitoriosos. Como as questões maiores da nossa vida são de ordem moral, olha só, para exemplificar, suponhamos que eu perca o emprego amanhã. Eu vou passar por uma dor material, porque eu vou ter que mudar o meu estilo de vida enquanto não conseguir arrumar um novo emprego. Mas o medo de ficar muito tempo desempregado, o medo de ser marginalizado socialmente, a vergonha de ter que lidar com os meus familiares, se eu for o arrimo da família, e com os meus parentes, em falar que eu estou desempregado, a tristeza, a melancolia, o desânimo que vão tomar conta de mim, e que é natural que, num primeiro momento, tome conta, ainda mais se eu nunca nessa existência vivenciei o desemprego, por exemplo, é natural que eu fique fragilizado, que eu fique cheio de dúvidas e incertezas, mas quando isso começa a se prolongar, isso se transforma em angústia e é uma dor moral. Se eu me resigno, se eu ativo a minha fé, sou proativo, ativo a minha fé, me encorajo e sou tomado de esperança, isso não necessariamente fará com que eu arrume um emprego, mas isso fará com que eu suporte o desemprego de uma maneira mais digna, de uma maneira de acordo com as bem-aventuranças que Jesus nos ensinou. E quando eu não me resigno, quando eu me revolto, quando eu entro em estado de rebeldia, e eu cometo, por assim dizer, uma falta, cometo um erro perante as leis de Deus, porque a esperança, a coragem e a fé estão dentro das bem-aventuranças, e eu assim não procedo, eu tenho dois caminhos a seguir. O primeiro caminho, quando eu reconheço que eu não fiz certo, por exemplo, estou lendo um livro, estou recebendo um atendimento fraterno, ou um atendimento clínico de um profissional, seja um psicólogo, um psiquiatra, ou eu assisto uma palestra, ou eu vejo um vídeo, e ouço que eu tenho que ser resignado, encorajado, esperançoso, e eu falo, nossa, eu não estou fazendo aquilo que Jesus me sugeriu. Eu tenho dois caminhos a seguir. O primeiro caminho é o do remorso. O problema do caminho do remorso é que ele vai ativar núcleos de orgulho e vaidade nosso. Quando eu fico em estado de remorso, eu me sinto culpado pela atitude que eu tomei. E quem se sente culpado pela atitude que tomou, que não foi a da resignação, acaba se vitimizando, acaba se achando coitadinho. E ao se vitimizar, não vai reparar a situação para se reabilitar perante as leis de Deus. Esse é o mal sofrer. O bem sofrer. Nossa, eu estou desanimado mesmo, estou desencorajado, estou desesperançoso. A minha fé está menor que um semente de mostarda, que um grão de mostarda, mas eu percebo que esse não é o caminho. E aí, ao invés de eu ficar com remorso, eu gero em mim o arrependimento. E o que muda do arrependimento para o remorso? Enquanto o remorso vai gerar a culpa, porque está vinculado à vaidade e orgulho, o arrependimento vai gerar responsabilidade. E conforme nos ensina Allan Kardec, todo espírito que erra e que se arrepende se torna responsável para reparar o erro.
E toda vez que nós reparamos o erro, nós nos reabilitamos perante a consciência cósmica, que são as leis de Deus. Então, essa proposta é uma proposta que atinge a todos nós. Quem participa, quem tem conta em redes sociais, devem estar vendo o grau de animosidade, o grau de pessimismo que nós estamos vivendo por conta de uma crise real. Eu fico muito tranquilo em falar isso numa casa espírita, porque eu sou apartidário. Não sou nem do lado nem do outro. Gosto muito de política, mas sou apartidário, não gosto da política partidária. Então, nós estamos vivendo um momento frágil? Com certeza. Toda vez que nós somos alarmistas, ao invés de sermos responsáveis, toda vez que nós queremos criar o desconforto, ao invés de agir, toda vez que nós compartilhamos determinadas situações que vão gerar violência, que vão gerar desagregação, que vão gerar no outro um mal-estar, eu estou compartilhando algo que vai contra o bem sofrer. Porque eu posso muito bem compartilhar toda a crise que existe, eu posso muito bem me posicionar, até politicamente do ponto de vista partidário, porque nós somos livres, mas tem que ser algo que vá somar, algo que será proativo, e não algo que gerará uma estrutura de insatisfação. Eu posso, como eu estou aqui falando para os senhores da crise, mas dizendo em relação à crise, como nós devemos nos portar. Quantas vezes nós nos lembramos nas nossas preces, seja ali nos nossos momentos de evangelho no lar, aqui no momento da abertura do trabalho, de orar por aqueles que nos dirigem, de orar por aqueles que não estão aproveitando a oportunidade dada por Jesus de fincar as estruturas no Brasil para ele se tornar coração do mundo, pátria do Evangelho, e se perdem em processos de corrupção, de interesses mesquinhos e egoístas. Porque se eu tenho uma ferramenta tão importante como é a oração, que age, conforme Allan Kardec nos explica no capítulo 14 da Gênese, nos fluidos, mudando o meio, e se eu acho que o meio, hoje, que é o Brasil, não está bom, mas eu não sou político, eu não exerço nenhum cargo dentro do executivo, do legislativo ou do judiciário, não posso fazer nada. Podemos criar pontes de luz para que os amigos espirituais, através da movimentação dos nossos fluidos, ajam sobre essas pessoas, ajam sobre aqueles que estão sofrendo sobre a crise, aqueles que estão ficando desempregados, aqueles que estão alarmados com a situação, os que se sentem desmotivados. Cabe a nós, espíritos espíritas, a transformação dessa realidade. Porque nós temos o conhecimento das ferramentas. Temos outras ferramentas também, mas essa é de conhecimento do Espiritismo. E sempre que nós virmos situações de crise, muitas vezes passa uma ambulância, vai ter um acidente ali na esquina, refreemos a curiosidade. Voltemos o nosso pensamento e o nosso sentimento, dispondo os nossos melhores recursos, para que os espíritos que estão ali ajudando os paramédicos e os médicos, os bombeiros, possam utilizar desses recursos. Isso são situações, são elementos que, quando a dor, seja ela moral ou física ou material, chegar a mim, por conta dessas experiências, dessas vivências, eu vou ter condições de ser resignado, de ser corajoso, de ser esperançoso e de ter fé. Essas estruturações acontecem no dia a dia. Enquanto todo mundo está pessimista, sem querer nos alienarmos, sejamos otimistas. Porque Jesus está no leme.
Em algum momento, a situação do país e do mundo vai se resolver, porque são os últimos instantes do nosso querido planeta Terra como planeta de provas e expiações. Então, essas situações vão se resolver através dos nossos diversos posicionamentos, mas como espíritos espíritas, através também dos nossos posicionamentos morais, onde nós vamos poder, diante de toda essa aflição que assola o nosso querido Brasil, darmos a nossa contribuição para minorar essa aflição. Seja no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal. É muito interessante essa questão da conduta, essa questão do arrependimento, porque sem o arrependimento, eu não gerando responsabilidades, eu não percebendo o quão responsável eu sou por todas as situações que me envolvem, eu não consigo me estruturar desses elementos para poder vivenciar as situações de desafio que a vida nos propõe. Por que isso? Porque a vida, ou melhor, a existência, ela é impermanente. Hoje nós estamos com saúde. Amanhã talvez nós descobramos que tenhamos um tumor. Hoje nós podemos ter um emprego. Amanhã eu posso estar desempregado. Hoje nós estamos aqui encarnados. Agora, às vezes ao ir para casa, chego em casa, ninguém me cumprimenta. Se isso acontecer, é porque você desencarnou. Porque para desencarnar só basta estar encarnado, que é a nossa condição. A vida é impermanente. E a existência é impermanente. E a existência sendo impermanente, porque ela é material, ela estimula em nós refletirmos sobre a riqueza espiritual. Para que nós não sejamos que nem o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Quem é o filho pródigo? Somos nós. Nós, quando nos distanciamos das leis de Deus, como filhos mimados e birrentos, nós vamos embora. Chega um momento que nós nos cansamos disso. Vide, por exemplo, André Luiz. Até que ponto André Luiz foi o filho pródigo que foi e não voltou? Até o ponto que lá no umbral, ele viu que tinha que existir Deus. E ele resolve se curvar e voltar para a casa do Pai. Aonde é a casa do Pai? Aqui dentro de mim. A hora que ele voltou para a casa do Pai e rogou ajuda, ele nos deu o exemplo do filho pródigo. Nós somos o filho pródigo. Toda vez que as situações de desafio se apresentar para nós, somos nós, buscando alterar os nossos valores, que vamos ter condições de retornar à casa do nosso Pai. Por isso que é um momento interessante da nossa existência, interessante do ponto de vista planetário, para nós, que estamos reencarnados, e fazemos parte da seara de Jesus, porque é o momento de nós nos definirmos. Se eu quero continuar sendo o homem velho, birrento, que gosta de mal sofrer e se vitimizar, ou se eu quero ser o homem novo, buscando a espiritualização, se encorajando, sendo otimista, acendendo na candeia do coração, acendendo no altar do coração a candeia da esperança, para que juntos possamos o quê? Vencer as dores e os sofrimentos que se apresentam. Para encerrar, vale lembrar uma passagem muito interessante, uma passagem que fala sobre o arrependimento, e que quando nós nos arrependemos, as oportunidades se apresentam, as portas se abrem. Quando Jesus foi preso, foi condenado e sentenciado
a ser crucificado no Gólgota, o que era algo comum que os romanos faziam como forma de punir os criminosos e deixar de exemplo para as comunidades. Dias antes, Jesus havia sido recebido como rei dos judeus, como Messias, como aquele que iria liderar os judeus contra o jugo dos romanos. E alguns dias depois, estava Jesus carregando aquele madeiro da infâmia para ser crucificado. Jesus, para que ele pudesse, segundo as autoridades da época, para que ele pudesse ser mais humilhado ainda, foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Um desses ladrões, que foi crucificado à direita de Jesus, chamava-se Dimas. Enquanto Jesus foi erguido na cruz e repassou os olhos pela multidão próxima a ele, e não viu nenhum amigo, nenhum apóstolo, ninguém daqueles que receberam a cura, à exceção de João, o evangelista, que ali abraçava-se a sua mãe e a amparava. Ele viu muito ao longe Tiago, chorando compulsivamente, consternado pela situação. E na acústica da consciência de Tiago, ele ouvia o mestre falar que assim se cumpria a profecia. E Dimas, que era o ladrão que estava à direita de Jesus, ao repassar também os olhos pela multidão, ele vê a sua mãe, Tamar, amparada pelas mulheres que a acompanhavam, e ela em desespero. E no caleidoscópio das recordações, ele se lembrou quando ele ainda, criança na primeira infância, foi tomado pela orfandade paterna, e sua mãe, heroicamente, se submeteu a determinados serviços, humilhantes socialmente para aquela época, pôde criá-lo da maneira mais honesta e simples possível. Já na fase adulta, nos primeiros anos da fase adulta, a mãe dele desconfia que algo estava errado, porque Dimas estava caminhando, estava se envolvendo com pessoas de péssima reputação. E ela um dia pergunta: onde, meu Deus, eu errei na educação? Porque todos os meus exemplos e dedicação foram sempre de humildade, de honestidade. E começou a correr por aquela comunidade que o filho de Tamar era um criminoso. Dimas se apaixonou por Esther, a quem ficou noivo, e ela um dia, juntamente com sua mãe Tamar, pede para que Dimas largue dessa vida. E ele apresenta para elas um plano, onde ele teria uma grande oportunidade, e a partir daquela oportunidade, então, eles poderiam se retirar daquele local e ir para um local melhor, para que pudessem viver uma vida melhor. Esse grande plano era assaltar uma caravana com o ladrão da esquerda de Jesus. Mas os romanos já sabiam que isso ia acontecer e se esconderam. Quando Dimas vai cometer o roubo e render os mercadores, os romanos o prendem. E agora ele está ali, preso, condenado, crucificado, e sua mãe, juntamente com a sua noiva, choram copiosamente. Nesse momento, ele quis gritar toda a sua revolta contra Deus. E quando ele vai, numa explosão de ira e revolta, gritar, ele percebe que Jesus lhe pousa os olhos mansamente, e os seus olhos se cruzam. E Jesus penetra profundamente em seu ser. E ele, em alguns segundos,
ele percebe que aquele que estava ao seu lado, que era inocente, que foi injustamente condenado, recebia a pena de maneira digna. Ele então se arrepende de tudo o que ele havia feito nos últimos instantes da existência dele. E gostaria de poder recomeçar, porque ele entendeu que foram as atitudes, a rebeldia dele que levaram naquela situação. Mas ele não teria outra oportunidade nessa existência. Então ele vira para Jesus e diz assim: Senhor, quando hoje entrares no seu reino de luz e de amor, lembra-te de mim. Jesus, então, pousando mais uma vez o olhar doce e manso sobre aquela ovelha que até instantes antes estava perdida, lhe diz: hoje, em verdade vos digo, que entrará comigo no reino de meu Pai. Não que as faltas dele fossem perdoadas, mas com o arrependimento, ele com certeza seria amparado por Jesus e os seus missionários, daí entrar no reino de Jesus, para que ele tivesse novas oportunidades de reparar e reabilitar. E aí eu faço um adendo, é assim que a gente vê a grandeza de Jesus. Até nos últimos instantes da existência física, ali ao lado de um criminoso, ele consola, ele envolve, ele ampara e dá oportunidades para que ele se reabilite perante a própria consciência e a consciência cósmica. Que Jesus, o meigo rabi da Galileia, o mestre por excelência, o amigo incondicional de todas as horas, nos inspire nos momentos de indecisão e nos fortaleça na hora do testemunho que todos nós, com a graça de Deus, teremos que passar. Muito obrigado. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.